Marcos tinha tido um problema com Paulo, pastor. E Marcos saiu com Bernabé. E Paulo ficou ferido porque Marcos saiu sem agressão dele, pastor. E Marcos saiu com Bernabé, um obreiro de Paulo. E Paulo agora vendo que ele vai ser oferecido, ele disse: "Pois nem a única que Marcos vem aqui." Porque Paulo fala: "Pois é a única vir aqui." Porque Paulo tinha algo no coração que ele tinha que consertar. Paulo ainda tinha alguma coisa no coração que ele tinha que acertar com Marcos. Por isso ele fala no versículo 18 assim: "O Senhor me livrará também de toda a obra maligna." Porque quando você guarda a mágoa do seu irmão, quando você guarda ódio em alguém, você tem obra maligna no seu coração e você não sabe. Você pensa que obra maligna é sua bruxaria, demônio, espírito do diabo. A cruz que é pior do que isso, irmão. E para depois ter a única que eu venho aqui. Mas nesta noite, meus irmãos, a mensagem de Deus vem trazer a partir do capítulo, versículo 13, diz assim: "Quando vieres, traze a capa que deixei em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos." Traz a capa. Traz a capa que está lá guardada. Traz a capa que está lá zelada. Sabe por que Paulo foi um bom missionário? Porque ele zelou pela capa dele. E ele zelou pelos pergaminhos. Paulo era um doutor da lei. Paulo era um doutor da lei. Os hebreus, eles guardavam os pergaminhos. Ano após ano, eles tinham que trocar os pergaminhos. Os pergaminhos eram das sagradas escrituras. Os pergaminhos eram Paulo estava escrevendo as suas cartas, opcionalmente até a cópia das suas cartas. E o meu tinha toda a lei. E eles, principalmente os pergaminhos.